Bom, eu tô com a tela aqui do GameSpark aberta, mas esse vídeo não é um vídeo para falar sobre a ferramenta GameSpark, e sim para relatar, demonstrar como eu fiz um teste dessa ferramenta e como eu fui completamente surpreendido pelo resultado, até porque eu estava esperando assim muito pouco ou quase nada. O que acontece? O GameSpark, ele é uma ferramenta conhecida como agêntica, né? Assim como humanos. Ou seja, não é simplesmente uma IA generativa de palavras e textos ali, como o ChatGPT ou outros modelos. Ele é como se tivesse um computador próprio e ele é capaz de clicar em links, ele é capaz de publicar arquivos HTML, você pode criar uma landing page inteira com um prompt só, e ele cria, ele publica. Isso em última instância, você cedendo senhas, ele pode acessar coisas para você, não necessariamente recomendo isso, mas enfim, eu vi muitas pessoas relatando resultados e respostas muito positivas, tanto com humanos quanto com o GameSpark. Porém, eu fiz alguns testes no Humanos, que é a mais famosa, a mais hypada. Inclusive no Humanos você tem um limite, você ganha um crédito ali e você tem um limite que é aquele, né? Você vai usando, acabou. Aí você tem que pagar. Tem até uma promessa deles lá que de vez em quando eles vão liberar mais, mas para mim ainda não liberaram. E os testes que eu fiz, eu não achei lá essas coisas, assim, não consegui perceber do que eu poderia realmente extrair valor daquilo. Mas aí eu resolvi testar também o GameSpark, porque o GameSpark ele tem os créditos que eles são renovados diariamente. E o GameSpark, em comparação ao Humanos, ainda é menos hypado, assim, tá menos conhecido, vamos dizer assim. E aí eu pensei, bom, eu vou testar a ferramenta, mas vou testar como? O que eu posso fazer? E aí eu tive uma ideia. Como foi lançado recentemente a versão O3 do ChatGPT, eu pensei assim, e veja só, e o ChatGPT esse, que já está com a função de memória completa. Então, quando eu vou entrar em qualquer conversa do ChatGPT, ele já acessa todas as minhas conversas lá, então ele me conhece muito bem, vamos dizer assim. O que eu fiz? Aproveitando isso, eu entrei aqui, ó, utilizando a ferramenta do O3 e comecei assim, né? Primeiro eu perguntei, você conhece o GameSpark? Para confirmar que ele ia entender do que a gente ia trabalhar aqui. E aí ele falou que existia dois tipos de GameSpark e tal, o agente e outra coisa. Aí eu peguei e falei assim, não, é o agente, é o agente. Aí eu botei aqui, o que eu quero é o seguinte, baseado em todo o conhecimento que você tem sobre mim, de que forma eu poderia usar o GameSpark para extrair valor para mim? Surgiram algumas possibilidades. Ele sugeriu 5 caminhos, mas ele mesmo, em algum momento, ele fala que era para focar mais no primeiro, né, um de cada vez. E o primeiro é uma pesquisa relâmpago para diagnósticos de consultoria. Aí ele explicou aqui, pá, né? Mas como essa ferramenta O3 ela é tão inteligente, que muitas vezes eu não entendo o que ela está dizendo. Então ele fala que cria um template prompt, né, generate a snapshot for X, não sei o que, top 5, sabe, 3 kick win automations. Peraí, aí eu peguei para ele aqui, ó, ele perguntou se eu tivesse dúvidas, eu falei, sim, eu tenho dúvidas aqui sobre o ponto. Retorne exatamente o que eu devo copiar e colar no prompt do GameSpark. É só isso que eu quero. Eu só quero testar esse GameSpark, então vamos facilitar minha vida aqui? Aí ele retornou exatamente o que eu deveria colar no prompt do GameSpark, né? E aí ele colocou aqui, substitua os campos tipos de negócio, cidade e região, cole no GameSpark e execute. E aí eu, preguiçoso que sou, ainda cheguei, cara, você sabe meu tipo de negócio, minha cidade e região. Poderia substituir, por favor, e retornar à versão definitiva? E aí ele fez isso. Então, só mostrando um pouco do que ele está sugerindo que eu teste no GameSpark, né?
é gerar um diagnóstico de mercado acionável para consultoria e treinamento em inteligência artificial para pequenos negócios, porque esse é o meu modelo de negócio, tá entendendo? Ele já sabe disso. E na Chapada Diamantina, Bahia, foco em Vale do Capão, que é particularmente a região onde eu moro. E eu, para ser sincero, eu não gosto tanto de reunião virtual, eu não quero me tornar um consultor virtual, por mais que tenha mais mercado, tenha mais público, eu quero ter essa mesma sensação de estar ali com a pessoa real, sabe? O pequeno empreendedor que está encontrando dificuldades. Então, beleza, eu vou estar aberto para atender, né, virtualmente, mas eu quero focar bastante real também, eu gosto disso, eu quero ir lá bater na empresa, tenho aqui meu trabalho, vamos conversar, se eu gerar valor para você, olha o que eu tenho a oferecer aqui para você. Então é isso que eu estou buscando, por isso que para mim é importante que seja na Chapada Diamantina, né? E aí ele citou os pontos aqui, estimar TAM e SAM, que a princípio eu nem sabia o que era, depois eu descobri. Identificar as dores dos pequenos negócios na Chapada Diamantina, listar concorrentes, sugerir soluções, criar um mini plano, ou seja, ele está fazendo um pedido bem detalhado aqui, né? E aí o que eu fiz? Eu simplesmente copiei esse prompt que ele me gerou e fui aqui no GameSpark, né? Utilizando meus primeiros créditos aqui, né? E colei aqui. Simplesmente eu só fiz isso. Primeira vez que estou utilizando o GameSpark. GameSpark não sabe nem quem sou eu. Copiei e colei, porque eu só queria ver esse GameSpark funcionando. E aí pronto, cara, ele ficou um tempo analisando, buscando. Essa é a diferença, porque, por exemplo, você pode falar assim, pô, Jean, mas não tem esses mecanismos já de deep research? Ele já não faz as pesquisas? Faz, mas mais ou menos. Essas ferramentas agênticas, tipo Humanos e o GameSpark, eles clicam em coisas, eles acessam coisas, eles podem acessar PDF, eles podem baixar PDFs que eles pegaram ali no Sebrae, nesse caso aqui, né? Ou em qualquer outro lugar. Coisas que as ferramentas de pesquisa não fazem, elas não vão tão fundo nessas coisas. E o GameSpark e o Humanos também, eles têm tipo um computadorzinho com eles, então eles fazem qualquer coisa, eles baixam, eles criam PDF, eles criam HTML, eles criam sites e mandam para você, né? Então tem eles são mais aprofundados. Então ele buscou aqui informações no site do Sebrae, ele pesquisou os negócios, né? Então ele fez aqui várias coisas, certo? E depois ele simplesmente me gerou dois tipos de resposta, um que é uma apresentação de slides e outro que foi um documento HTML completo, que eu gostei um pouco mais. Então eu vou mostrar para vocês o documento HTML. Veja, gente, eu só cheguei pro O3 e falei assim, O3, me conhecendo, para gerar valor para mim, que prompt que você me dá para eu colar no GameSpark? Ele me deu, eu peguei e colei e pronto, ou seja, eu não fiz quase nada. E olha o resultado que eu obtive. Cara, eu vou só primeiro dar uma geral já aqui para... Calma aí, deixa eu me tirar da frente aqui, bora para cá, Jean, aqui, boa. Só para dar uma geralzona, olha para isso, só uma geralzona, mas vamos apresentar com mais detalhes. Esse camarada GameSpark, do qual agora eu sou muito fã, ele simplesmente gerou aqui um resumo executivo, né? Esse diagnóstico de mercado identifica oportunidade significativa e tal. Chapada Diamantina, região com cerca de 250 pequenos negócios acessíveis no Vale do Capão e arredores. Ele pesquisou aqui em algum lugar, ele deixou as fontes aqui no final, ó. Tem as referências, ele deixou todas as referências. E eu posso, enquanto ele estava pesquisando, eu também acompanhava o que ele estava fazendo e eu posso acompanhar o histórico. Eu não vou fazer isso agora para o vídeo não ficar muito longo, mas é só para mostrar que é confiável, ele não está alucinando, inventando coisa, não. Ele tirou da pesquisa que ele fez esses 250 pequenos negócios, né? É um número coerente. Que enfrentam desafios e tal. É o resumo, certo? Até que ele fala no final, ó. Há um espaço claro para atuação, oferecendo soluções focadas em automação de atendimento, gestão de dados turísticos e personalização de experiências com potencial de gerar um mercado anual de R$ 375 mil a R$ 625 mil.
você me diz o quanto e como eu teria que fazer essa pesquisa para chegar a dados como esse. Qual o trabalho que não ia me dar para isso, certo? E aqui ele coloca, aqui ele vai explicando o que é esse TAM, né? O TAM representa o universo total de potenciais clientes para serviços de consultoria e treinamento em ar na região da Chapada Diamantina. População da Chapada Diamantina, que ele deve ter pegado no IBGE, aqui ó, IBGE 2023. Total de empresas na região, 12.500 negócios, Sebrae Bahia. Pequenos negócios formais, Data MPE pegou no Sebrae também. Valor potencial do mercado, PAN, fez. Mercado, olha quantos dados ele tá me dando aqui. Cara, eu nem tava buscando por isso. Eu só queria testar a ferramenta e já vou utilizar muito isso. Eu já tive várias ideias com isso agora, por isso que eu tô impressionado. Então ele cita aqui pequenos negócios no Vale do Capão, mais ou menos 85 estabelecimentos. Eu moro no Vale do Capão, esse valor completamente coerente. Pequenos negócios em municípios próximos, enfim, perfil do cliente-alvo, possui negócio formalizado com 1 a 10 funcionários, atua principalmente no setor de turismo, hospitalidade e comércio local, é isso mesmo. Tem presença digital básica, mas sem estratégia estruturada, é exatamente isso. Busca diferenciais competitivos em um mercado turístico sazonal, realmente é um mercado turístico sazonal. Principais dores na adoção de IA. Falta de conhecimento técnico é a principal dor. Percepção de alto custo de implementação. Conectividade e infraestrutura digital limitadas, né? E olha como está bem organizado, né, esse HTML aqui, ó. Muito de fácil leitura, assim, incrível. Dificuldade em mensurar resultados, preocupação com segurança e privacidade dos dados. Aí, gente, olha para você ver que doideira. E olha que eu tô falando de região de Chapada Diamantina e Vale do Capão, que é assim, é um povoado do interior da Chapada Diamantina. O Capão é um povoado de palmeiras. Então, não é um lugar. Imagina se você mora num lugar um pouco mais desenvolvido economicamente em termos de dados, o quanto você não pode descobrir de informações com isso. Então ele fez uma análise de concorrentes, cara. Ele procurou concorrentes que eu nem sabia que existiam, mas ele colocou aqui aí Martins Tecnologia em Seabra, o que faz, qual é a faixa de preço. Como é que ele sabe a faixa de preço? Ele pode clicar. Peraí, gente. Vamos ter que... Calma aí. Bom, tivemos uma pequena interrupçãozinha aqui pelo meu celular, a câmera tocando o despertador aqui, mas não tem problema. Ele entra no site da consultoria, ele vai futucar lá, ele vai encontrar quanto é que é essa consultoria. Aí ele fala em presença digital, daí Martins Tecnologia. Instagram ativo, site básico, presença local forte. Diferencial, foco em sistemas tradicionais de gestão, sem atuação específica em IA. Aí ele fala isso da Vivai Chapada Diamantina, fala o que explica, dá o diferencial, Speed Mais Tecnologia, que é um provedor de internet. Bom, nesse caso não tem tanta relação, né? Não, mas eles fazem uma consultoria aqui também sem especialização em automação. Que é isso, né? O meu foco de entrar com IA na Chapada Diamantina também é por saber que provavelmente não tem muita gente fazendo isso ainda. Fala de freelancers locais, consultorias remotas, ele também cita as consultorias de Salvador, ó, agências digitais que atendem remotamente toda a Bahia, explica aqui, e aí ele vem me dar aqui a oportunidade identificada. Existe uma clara lacuna de mercado para uma oferta especializada em consultoria e implementação de IA, que compreende as peculiaridades da economia local, oferece soluções, blá, 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 blá. Eu tô falando assim, blá, 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 mas espera aí, que blá, blá, blá maravilhoso. Esse blá, blá, blá eu quero, viu? Soluções de IA de baixo custo e rápida implementação. Ele vai me sugerir o que eu posso fazer, né? Chatbots de atendimento com IA generativa. Ele tá tão correto que eu, inclusive, já venho fazendo isso, né? Já foi o meu primeiro aprendizado nessa parte de agentes, né? Quando eu quis aprender a fazer integrações entre diversas ferramentas, eu comecei com chatbot de atendimento. É que quando você aprende uma primeira, que você aprende a utilizar API, webhook, todas as ferramentas necessárias para conectar diferentes ferramentas, aí a partir daí você se desenrola. Seja para conectar um
uma IA no WhatsApp, seja para conectar uma IA para responder comentários no Instagram, seja para conectar uma IA que responde comentários no Instagram e gera um relatório que ela manda por e-mail. Então, enfim, muito bom isso aqui. E aí ele fala os benefícios, como eu implemento, o custo de implementação, o ROI estimado. Pelo amor de Deus, o que é isso, gente? Eu estou realmente impressionado. Sistema de gestão, não estou ganhando, obviamente não estou ganhando nada da GameSpark para isso, né? Queria eu. Sistema de gestão e análise de dados turísticos. Olha aqui, uma outra, eu nunca tinha pensado nisso. Análise de dados turísticos com IA. Muito boa ideia. E ele desenvolve aqui, IA para personalização e automação de marketing digital local. E isso aqui eu também sei fazer muito bem, porque eu venho do marketing digital e já produzo soluções focadas em criação de conteúdo. Isso aqui é o que eu tenho mais expertise, é utilizar IA para o marketing digital, né? Porque une a IA, que é o meu novo conhecimento, com o marketing digital, que é o meu conhecimento antigo, vamos assim dizer. Adaptação às condições locais, todas as soluções propostas foram selecionadas considerando capacidade de funcionamento offline, baixo custo de implementação. É exatamente o que eu estou querendo, minha gente. Aí ele vem e gera aqui o plano de conteúdo para atração de clientes locais. Série IA para turismo sustentável na Chapada Diamantina. E aí ele fala que é isso, né? Basicamente, ideias de conteúdo para eu poder divulgar aqui o meu trabalho. Workshop superando a sazonalidade com IA. Gente, esse tema de workshop ele não é só maravilhoso, como o título está incrível, porque essa é uma dor de quem trabalha, seja profissionais autônomos, quem trabalha com turismo, porque o turismo é sazonal. Então, aqui no Capão, por exemplo, isso é muito presente. Então, assim, você encontrar soluções de IA para lidar com isso, talvez fazendo análises de orçamento, tipo, quanto a empresa fatura na alta temporada, quanto ela fatura na baixa, e calculando médias para você controlar esse orçamento. Então, assim, isso é super, super viável, super possível de ser feito, e é ótimo, assim, gera muito valor para a região. Um guia prático, IA sem mistérios e tal. Foi levando estratégia de engajamento local. Então, ou seja, o que eu faço aqui, né? Para maximizar o alcance, estabelecer parcerias com associações comerciais de Palmeiras e Lençóis, realizar encontros presenciais periódicos, utilizar exemplos e estudos de caso, adaptar a linguagem, oferecer material, referências aqui no final. Ele foi no Sebrae, ele foi no IBGE, ele foi, sabe, enfim, tudo onde precisava ir, ele foi e gerou esse documento aqui maravilhoso para mim. Eu só queria testar uma ferramenta e eu saí com insights, ideias aqui muito, muito profundas. Então, assim, a moral da história, né, desse Era Uma Vez o Teste no GameSpark, não é só para divulgar o GameSpark, que vocês já viram que é uma ferramenta, assim, maravilhosa. Mas é para divulgar, tipo assim, o que você faz quando você não sabe o que fazer. É desse ponto que surgiu, né, todo esse processo. Preciso testar o GameSpark. Não tenho ideia de como fazer isso. Vou perguntar, aí você tem que ir pensando, porra, eu tenho uma ferramenta, eu tenho um chat GPT que está ali dialogando comigo cotidianamente, tem muitas informações sobre mim. Eu vou utilizar a versão mais inteligente dele, que é o O3, que por enquanto só está disponível para a versão Plus, que é a versão paga, mas em breve vai estar disponível gratuito aí com certeza para todo mundo. Mas tem o O1, que eu poderia ter dado um resultado muito bom também para sugerir esse prompt, né? Eu só cheguei tipo, O3, super inteligência O3, quero testar o GameSpark, me sugira um teste aqui que gere valor para mim. Ele gerou, peguei, copiei, colei e tive isso. Então assim, gente, vamos aprender a concatenar essas ideias, concatenar diferentes ferramentas. Esse é o futuro, porque as ferramentas de IA, elas vão substituindo atividades, vão substituindo, mas jamais vai substituir aquele que está olhando esse desenvolvimento das diferentes ferramentas e consegue saber como integrar elas. Então, essa é a habilidade que quem trabalha com IA precisa desenvolver. E se você quiser
uma consultoria para o seu negócio, se você mora na Chapada Diamantina, eu vou ficar mais feliz ainda. Mas se você está em qualquer lugar do mundo, a gente pode fazer isso de uma forma online. Eu vou entender os processos do seu negócio, eu vou te ajudar a criar um diagnóstico completo para você saber como aplicar a IA no seu negócio, como você ter esses insights, assim como eu tive para o meu negócio, para você ter também para o seu. Vou deixar o link na descrição e é só entrar em contato aí comigo. Beleza? Valeu, por hoje é isso.